Olá pessoal, Ana Andrade, Milena Soares, Caio Siqueira, Valéria Cristina, Ivonete Oliveira, muita gente já participando, Juliana Coelho, Roberta Catarine. Estou esperando o Jamildo para a gente começar aqui a nossa conversa, tá certo? Vani Patrícia, Marcela Santos, todo mundo já aqui chegando para a gente fazer o Resenha Política. A Resenha Política está sendo todo dia aqui às 7 da noite. Todo dia, 19 horas, no Instagram do Jornal do Comércio, também no Instagram do NE10. E a gente vai todo dia falar sobre política aqui, sobre o que aconteceu durante o dia. Tô ainda esperando o Jamildo, vou até mandar uma mensagem para ele aqui. Abraço para o Renato, falando aqui de Cabo Santo Agostinho, Sivaldo, grande abraço Sivaldo, tá lá em São Joaquim do Monte. Muito bem, deixa eu ver se o Jamildo já chegou por aqui. Chegou agora, vamos lá. E vamos começar agora o nosso Resenha Política de hoje, desta quarta-feira que foi bem movimentada. Chegou, Jamildo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite para você. Olá, boa noite, tudo bem? Demorei, foi. É porque às vezes eu me atrapalho. Joel, dá um pitoco aí. Ana também, Milena Soares, um abraço da França, um abraço para Milena, Sivaldo, todo mundo participando aqui já. Estávamos todos esperando você, Jamil, para a gente começar o Resenha Política. Está mais iluminado aí hoje? Botou uma luz aí para... Foi, eu botei uma luz para ver se melhora, não sei. Ficou bom? Melhor? Tá ótimo. Olha, vamos lá. Resplandece os cabelos brancos. Vamos lá, vamos começar. Então, Jamildo, falando de política, lembrando a todo mundo, Jairo está lá em Petrolina, participando também, Viviane. Lembrando que a gente está todo dia aqui, desde segunda-feira a gente começou esse bate-papo, 7 horas da noite, sempre aqui no Instagram. Você pelo Instagram do NE10, eu pelo Instagram do JC, do Jornal do Comércio, a gente entra para bater um papo aqui. Diga. Ô, Igor, eu queria lhe dar os parabéns, porque eu acho que a gente já está fazendo sucesso. Ontem tinha até hater já. Ah, rapaz, mas o pessoal chega para... O pessoal elogiando. Sucesso. Começando a chamar a atenção. Agora, bom. Eu estou me sentindo enganado, porque disseram que no Instagram só tinha lovers e apareceu hater já. Não, mas isso aí não tem problema não. Isso aí faz parte. De sucesso, você está fazendo sucesso, meu amigo. Aí o pessoal começa a falar mal. Mas veja só, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de política, mandar um beijo para todo mundo que está participando também. Mande um abraço aí para todo mundo também, Júnior. Vá. Um abraço. Pronto. Sejam bem-vindos, obrigado pela audiência. É um prazer enorme estar aqui batendo um papo com vocês. Espero corresponder da melhor maneira possível. Ô, Jamildo, vamos começar a falar. Eu sei que a gente combinou de falar sobre vários assuntos, a gente tem vários assuntos para comentar hoje, da eleição mesmo, mas tem um assunto que é de urbanismo e foi capturado pela política, foi capturado pela eleição hoje, que são os quiosques da Avenida Boa Viagem, do calçadão ali em Boa Viagem, os quiosques, todo mundo só fala nesses quiosques agora, ou para reclamar, ou para dizer que não é bem assim. Afinal, você gosta daquela imagem que foi colocada lá? Você gostou? Ficou bonito? Você brincava com Lego? Não. Não tinha Lego, não. Na época da gente não tinha. Mas na minha também não. Também não tinha. Eu achei bacana, achei bonitinho. Mas não quer dizer que vá ser isso aí, né? A própria prefeitura se apressou em dizer que aquilo era uma imagem apenas, né? Que estava sendo cogitada. E o projeto final ainda vai depender de um acordo final. Tudo começou ontem, por volta das 17 horas, quando, primeira mão, eu recebi os esboços e toda a negociação que houve com a Associação de Barraqueiros, intermediada pelo Braga e pela vereadora Aline Mariano, que parece que transita bem aí nessa área. Ela fez um acordo, chamou o povo. Ela disse que já teve várias audiências públicas e já teve várias reuniões, inclusive divulgou foto desses encontros com os barraqueiros. 60 quiosques que vão ser remodelados,
tem o apoio do SEBRAE e do SENAC, o que foi divulgado ontem, que a gente colocou em primeira mão, que tem 2.500 inscritos para, inclusive, receber cursos de requalificação. Não é só a questão estética, o que representa um público enorme aí, né? Imagina alguém que se contrapor, de repente, se essas pessoas estão apoiando o projeto, é pelo menos 2.500 pessoas que não vão gostar de um eventual atraso. Mas não vamos entrar no mérito, porque a gente aqui não está para entrar no mérito, né? Aí, o que pegou mais é que a prefeitura, os órgãos municipais que divulgaram o projeto, falaram que aquela estilização tinha uma referência com a sombrinha de frevo. Logo, a oposição disse que mais parecia um Lego, que é colorido e quadrangular como aqueles lá. O fato é que há 11 anos você não tem nenhuma reestruturação nessa área e as barracas estão entregues ao Deus dará. Eu caminho por lá, eventualmente, você também anda de bicicleta, Igor, pela cidade, e vê o estado de deteriorização que está. A promessa é que tenha mais duchas, mais área sombreada, mais banquetas para conforto dos turistas e dos recifenses. Outra promessa é que isso aí pode ser feito em menos de 6 meses, porque seria, da maneira como está concebido o projeto, industrializado, então de 15 a 18 dias você conseguiria reformar um quiosque. Então, no total, em 6 meses, você resolveria. Eu não acredito, porque você sabe como funcionam as coisas públicas, né? Mesmo havendo a intervenção de uma entidade que vai tocar o projeto. Isso é outra coisa interessante em relação ao projeto, para ser dito, que seria transferido esse poder de cuidar do projeto à Associação dos Barraqueiros e eles, sem usar recursos públicos, iriam captar e fazer as reformas. Tem o apoio da presidente da Associação dos Vendedores de Coco lá, que é a Josiane Bezerra, e tem também, isso já foi dito aqui, não tem dinheiro público, o que é bom. Talvez o erro da prefeitura tenha sido de você usar mal o tempo para conceber e para apresentar o projeto, porque você sabe que nesse exato momento tem uma politização enorme, seria líquido e certo que haveria politização. O primeiro a se colocar contra foi Mendonça Filho, hoje disse que era uma maquiagem. Mas, perdão, continua lá. Não, Jamil, é exatamente isso, a questão política, essa questão política em cima dos quiosques. O pessoal acompanhou durante todo o dia, já está sabendo mais ou menos como é que foi isso, mas já está tendo um uso político disso. Primeiro, de onde é que saiu a ideia? Por que a prefeitura resolveu, ou alguém resolveu divulgar aquela imagem? Sabe o que foi que me lembrou? O pessoal lembrou do Lego. Eu lembrei do seguinte: quando eu era pequeno, eu assistia um programa que tinha aqueles programas japoneses que tinham um robô grande e o robô... E parecia um robô quadradinho mesmo. A impressão que eu tive é que no final do dia o quiosque vai se levantar, vai virar um robôzinho e vai voltar para casa. E ficou parecendo um robô colorido daqueles de desenho japonês. Afinal, como assim, de onde foi que saiu a ideia? Por que foi que resolveram divulgar aquilo ali e depois dizer, não tem nada a ver, não vai ser isso, esqueçam, isso aí é só uma ideia que nós tivemos aqui. De onde foi que saiu isso? Tem 2 momentos. Na semana passada, a Aline Mariano, que é a vereadora mais enfronhada com esse projeto, já tinha me passado informações iniciais dando conta de que foi fechado o acordo. E ontem, terça-feira, esse acordo com a Associação dos Barraqueiros foi formalizado no Diário Oficial. Então, eu acho que a prefeitura e todos os envolvidos se sentiram mais confortáveis para detalhar mais o projeto. Daí que apareceu essas imagens. A prefeitura se apressou em dizer, depois que caiu nas redes sociais, que aquilo ali era um esboço, um molde, que talvez não seja aquilo. O que mais me chama a atenção é que talvez o timing atrapalhe. Ou então a ideia seja essa: olha, deixa o povo se contrapor, porque quem se contrapor vai estar brigando contra os barraqueiros, vai estar brigando contra, eventualmente, as pessoas que queiram que aquilo seja remodelado, os turistas, e cria um buzz, né? Hoje em dia tem muito isso, rede social, fatalmente iria gerar polêmica, porque ainda tem isso. O Recife é uma cidade complicada. Você veja, a gente perdeu 5 anos com o projeto do Estelita.
vai para lá, vem para cá, entra Ministério Público, entra direitos urbanos, e a gente perdeu 5 anos o projeto sendo discutido e rediscutido, se amplia as contrapartidas e nem assim resolveu. Perdeu 5 anos, só recentemente que o projeto começou a sair e pegou o pior da crise, quando ninguém vai vender, ninguém vai comprar e acaba a cidade perdendo, porque perdeu imposto, perdeu vendas, perdeu o ICMS, perdeu o ISS, perderam as pessoas do COC que teriam ali uma última oportunidade para ver a área urbanizada e servir na cidade. Às vezes o Recife cansa. Olha, Jamildo, vamos falar ainda. Tem o seguinte, o Marco Aurélio, que é deputado estadual, vai lançar candidatura, vai lançar pré-candidatura, já está definida aí que vai lançar a pré-candidatura na próxima segunda-feira. Ele mandou, tem uma coletiva que vai acontecer essa semana para explicar como é que vai ser a coletiva da segunda-feira, mas vai ser anunciada essa pré-candidatura. É mais um candidato, então, à Prefeitura do Recife. Ficou meio atrapalhado, né? Porque, ao que parece, eles tentaram ter uma solução caseira, local, para divulgar que seria candidato, porque estava Túlio Gadelha se colocando, Patrícia Domingos se colocando, aí peraí, eu também vou me colocar. E marcou-se para amanhã. E nesse meio tempo, ao que parece, o pessoal da Nacional fez, olha, a gente também quer aparecer, vamos fazer um evento aqui em São Paulo para dar uma grandeza maior, para, de repente, colocar na baila, na roda, o nome do Levi Fidelix e também do Mourão. E aí se inventou que vai ter um evento amanhã para explicar como é que vai ser segunda. Meio inusitado, mas, assim, talvez até bom, porque o candidato vai ter uma dupla exposição. Se a imprensa achar que deve falar hoje e falar na segunda. Aqui na internet a gente não tem problema de espaço, a gente fala amanhã, fala na segunda, na terça, na quarta, desde que tenha assunto, desde que se possa comentar. E o que eu quero saber de você é justamente isso. Há tanto espaço para candidatos da direita ou da centro-direita na disputa do Recife nesse ano? Sinceramente, é difícil de avaliar, sabia, Jamil? Porque, veja, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que é uma eleição em 2 turnos. Isso é a primeira coisa, é a base para qualquer análise, qualquer coisa que a gente for analisar em relação à eleição do Recife e outras eleições também. Aqui em Pernambuco você tem Recife com segundo turno, você tem Recife, tem Olinda, Jaboatão, tem Petrolina, tem Caruaru. Então, você tem essas cidades que têm um segundo turno. Você precisa analisar, a base sempre é isso, é uma eleição em 2 turnos. Nessa eleição em 2 turnos, como é que está hoje mais ou menos o eleitorado? Os partidos, eles têm pesquisas que são feitas de forma muito mais constante do que essas que a gente vê. Não é pesquisa de, quem é que você quer que seja prefeito do Recife. Não é isso. Mas por exemplo, você apoia Bolsonaro ou você não apoia Bolsonaro? Isso é uma questão importante. Você apoia ou você gosta de Lula, você tem simpatia por Lula, você não tem simpatia por Lula. Isso é outra questão importante. Eles vão fazendo essas pesquisas e vão vendo como é que está o eleitorado. A partir do momento que você vê como é que está o eleitorado, aí eles dizem, olha, esse grupo aqui tem 5% do eleitorado e não vota no primeiro turno em Mendonça de jeito nenhum. Não adianta. Porque eles são muito radicais à direita. E eles consideram que Mendonça, Mendonça é comunista, digamos assim. Então, eles consideram isso. O que é que acontece? Para não perder esses votos, é melhor que tenha alguém para poder recebê-los. A gente chama de para-raio. Ele funciona ali. É alguém para receber esses votos, mantê-los ali, naquele cantinho, e depois tentar, num segundo turno, transferir. Então, vamos imaginar o seguinte. Marco Aurélio, ele está mais à direita. Marco Aurélio, ele foi... e aí, justiça tem que ser feita. Durante a eleição de 2018, quem fez campanha para Marco Aurélio, para Bolsonaro no Recife, foi Marco Aurélio. Você lembra que Marco Aurélio foi quem mais fez campanha para Bolsonaro, emprestou, inclusive, depois que já estava eleito, emprestou o espaço que tinha do comitê eleitoral para Bolsonaro ser para o pessoal do Bolsonaro utilizar ali na campanha, no segundo turno. Então, se alguém fez campanha para Bolsonaro ali, foi ele.
Hoje ele está mais com o Mourão, tem uma parte dos bolsonaristas que não gosta por causa de Mourão, mas isso aí você tem que ser justo em relação a isso. E aí você tem também Alberto Feitosa. Essas pessoas, tem algumas pessoas que votam em Marco Aurélio e em Alberto Feitosa que não votariam em Mendonça no primeiro turno de maneira nenhuma. Então, a partir do momento que elas votam em Marco Aurélio e em Alberto Feitosa, quando for para o segundo turno, se for para o segundo turno, ou o Mendonça Filho, ou um Daniel Coelho, ou qualquer outra pessoa, o próprio Marco Aurélio, e aí o Alberto Feitosa, ou Patrícia Domingos, qualquer pessoa à direita que for para o segundo turno, vai chegar para Marco Aurélio, para Alberto Feitosa, e vão dizer, ó, se vocês não foram, então me deem apoio, porque aí eu preciso dos votos de vocês, dos votos que vocês tiveram. É uma forma de guardar aqueles votos ali para poder levá-los para o segundo turno e no segundo turno enfrentar uma Marília Reis ou um João Campos no outro campo político, então no outro espectro político, digamos assim. Então é importante, quando é uma eleição em 2 turnos, é importante que você tenha muitos candidatos. Dependendo da situação, você tem muitos candidatos. Agora, que não sejam candidatos do mesmo eleitorado. Por isso que você diz, ó, Mendonça Filho com Daniel Coelho, não dá para ir os dois, porque o eleitorado é o mesmo. O eleitorado ali é o mesmo. Então, vai dividir o eleitorado. É complicado. Aí complica, realmente. Ok, entendido, mas veja bem, você viu quanto fracionado foi o voto na eleição, né, municipal, que Geraldo Júlio conseguiu se reeleger, e quem saiu prejudicado foi Daniel Coelho. Se não fosse ali uma fração dos votos que optou por Priscila Krause, talvez ele tivesse mais chance de levar a eleição para um segundo turno. Então, não pode Exatamente. fracionar demais. Mas aí entra nessa situação que eu estou colocando para você. Daniel Coelho e Priscila Krause, eles estão dentro do mesmo eleitorado. Eles atendem a um mesmo eleitorado. É um eleitorado de centro-direita, de classe média alta também, mas classe média principalmente. Então eles pegam ali a mesma faixa de eleitorado. Aí divide, foi o que aconteceu na eleição, foi o que aconteceu realmente. E se for Daniel Coelho junto com Mendonça Filho, agora, se cada um for candidato de um lado, vai dividir do mesmo jeito, porque eles atendem ao mesmo público, eles atendem ao mesmo eleitorado ali. Agora, no caso de Alberto Feitosa, no caso de Marco Aurélio, não. No caso até de Patrícia Domingos também. Porque se você pegar Marco Aurélio ali e Alberto Feitosa, bolsonaristas. Patrícia Domingos, falam-se, o pessoal brinca, isso é lava-jatista, mas tem aquela proximidade ali com Sérgio Moro. Então, Patrícia Domingos ali, aquela proximidade com Sérgio Moro. E Mendonça e Daniel Coelho, aí sim eles vão dividir o mesmo eleitorado. Por isso que tem que ter um cuidado em relação a isso, sim. No caso de Daniel e Mendonça. Mas os outros não interferem tanto, não. Talvez por isso que tenha saído uma informação aí de bastidor que Mendonça e Daniel tem um acordo que os dois não saem. Ou sai um ou sai o outro, né? Para justamente não canibalizar esses votos. Exatamente. Para não acontecer o que aconteceu com Priscila. Porque quando na eleição de 2016, Priscila teve, se eu não me engano, 5% dos votos e Daniel teve em torno de 18%, mais ou menos 18%. Eu sei que quando eles estavam somados, eles tinham uma votação maior do que João Paulo. Mas aí, como João Paulo foi sozinho naquele grupo ali da esquerda, do PT, mais à esquerda, ele conseguiu aquela votação e foi embora. Foi para o segundo turno, perdeu a eleição para Geraldo Júlio no segundo turno. E apanhou bonitinho. Pois é. Mas, de uma maneira geral, né, uma visão assim mais ampla, a gente percebe que o meio de campo está meio embolado. E talvez só as convenções que acabem deixando mais claro quem é que passa por essa agulha e quem é que não passa. Porque, olha, tem Charbel Marum, Alberto Feitosa, Patrícia Domingos, Daniel Coelho, Mendonça Filho. É muita gente para disputar o voto da direita ou da centro-direita na cidade. Por falar nisso, a gente estava comentando com o Marcos. Opa, caiu? Vamos ver se volta. Alô, Jamildo. Jamildo sumiu. Então, problema na conexão, voltou. Eu perguntava a você qual é a força de Mourão para ser cabo eleitoral de Marco Aurélio, porque Marco Aurélio
não está usando tanto Bolsonaro, embora cite Bolsonaro, ter falado de Mourão. Mourão vai ser essa força toda para definir voto no Recife? Ou você imagina que eventualmente ele queira se cacifar para virar vice de um outro candidato? Embora seja um deputado combativo, destemido, né, que tem, inclusive, o título de líder da oposição na Alepo. Veja, não é que Mourão seja um cabo eleitoral, digamos assim, não é que Mourão seja um grande cabo eleitoral, mas é o vice-presidente da República. É o vice-presidente da República e é do PRTB, que é o mesmo partido de Marco Aurélio. Além disso, você tem Alberto Feitosa, que seria o candidato de Bolsonaro, ou o candidato mais ligado a Bolsonaro, Alberto Feitosa, por causa da proximidade com Gilson Machado, por causa da proximidade com aquela tentativa de criação da Aliança pelo Brasil, que acabou não ficando pronto para essa eleição. Ele acabou indo para o PSC, mas você tem ali Alberto Feitosa mais ligado a esse grupo. Então ele precisa se diferenciar de alguma forma. De qualquer forma, de qualquer maneira, Mourão é o vice-presidente da República. Então precisa ter... a Ana Andrade está até dando uma dica aqui também, dizendo, olha, Mourão tem força entre os policiais. Entre as forças policiais, Mourão tem força também. A gente lembra que o Mourão teve aqui no ano passado, cidadão recifense, lembra disso? Isso. Falar em policiais, hoje o Alberto Feitosa, que só se apresenta agora como coronel, ele não é mais deputado, é Coronel Feitosa. Talvez para ficar... não sei se você tem percebido, todas as comunicações só apresentam como Coronel Feitosa. Eu estava vendo, eu acho que foi no seu blog mesmo, eu estava vendo uma publicação de Feitosa. É interessante como ele está tentando o tempo todo ligar a polícia militar a tudo que ele defende, né? Ele tenta ligar a polícia militar e a guarda municipal também a tudo que ele defende. Hoje se falou em transporte público, Marília Reis falou em transporte público, João Campos falou em transporte público, aí Alberto Feitosa foi falar do sistema de transporte do Recife, foi fazer uma crítica ao sistema de transporte municipal e aproveitou para dizer que vai resolver isso com a PM. Vai resolver isso. Exatamente, como se a PM, se a polícia fosse resolver, né? Na verdade, tem que pegar no pé e insistir com a empresa responsável pela administração, que é a antiga MTU, a Grande Recife, né? Só assim eu acho que resolve. Não é colocando polícia. Não vai ter polícia para botar em todos os terminais. Vai? Então, assim, acho que é um pouco de espetáculo. A solução passa por, sim, cobrar das autoridades e dos organismos que cuidam do transporte mais efetividade. Isso aí eu concordo, e ele chegou a falar nisso, né? Mas só a polícia não vai resolver. Mas, você tocou nisso, a Marília também fez uma declaração falando que tinha que ter mais ônibus para poder diluir as pessoas e não causar problema de contágio. Mas, para mim, quem foi mais inteligente hoje, usando o argumento da questão do transporte, foi o João Campos. Inclusive, ele apresentou uma proposta, que seria uma proposta nova, né, de criar um setor na prefeitura só para cuidar de bicicletas, de transporte público. Uma pergunta, Isso para mim revela uma tática que o PSB está tentando empregar nessa eleição mais do que nunca. Em vez de ficar falando para a classe média, como os candidatos de centro-direita estão fazendo, eles estão tentando ir para o povão. Porque todo mundo sabe que é a quantidade mínima de pessoas que usam veículos, e os veículos sempre foram priorizados no transporte público do Recife. Só recentemente que você viu mais ações para ciclovias, ciclofaixas, e o ônibus é que não tem ninguém que queira ser padrinho, né? É impressionante. Nem o metrô, que seria a solução ideal, mas no Recife parece que metrô não pega. Em qualquer metrópole, Salvador tem, Fortaleza tem, só a gente que é essa vergonha que é no Recife. Mas, não sei se você captou, a ideia é muito essa, de calibrar em cima do povão, da classe C, D e E, e deixar os candidatos da direita falando para a classe média, que não resolve, é uma terça parte dos votos do Recife. Não sei se vai dar certo, mas parece uma estratégia bastante clara agora. Sabe o que é que me incomoda? E aí, assim, eu concordo com você que a ideia é boa.
concordo com você, a ideia é boa. Em relação à ideia para futuro do transporte no Recife, de valorizar o pedestre, de valorizar ciclista, de valorizar tudo isso, acho maravilhoso. Agora, me diga uma coisa, precisa criar um setor para isso? Precisa criar seja lá uma secretaria, uma diretoria, seja lá o que for, precisa ter um setor para isso. Eu fico, essa mentalidade de compartimentar tudo e transformar tudo em cargos e transformar tudo em isso é uma coisa que me incomoda muito, porque é impressionante como tudo no mundo. Eu tive uma ideia, aí o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma secretaria. Aí eu vou criar uma secretaria e a secretaria vai desenvolver a minha ideia. Será que não tem gente suficiente já, não tem cargo suficiente já na prefeitura? Será que não tem diretoria suficiente? Será que não tem como adequar dentro de uma diretoria um projeto ou apresentar isso como projeto? Mas a primeira coisa que se fala é: vamos criar um departamento para isso. Vamos com calma, assim, porque você já começar. Tive uma ideia, cria uma secretaria, tive uma ideia, cria cargos aí. Eu acho uma coisa muito, muito complicada. Agora, a ideia de você priorizar ciclista, de você valorizar isso, valorizar o ciclista, valorizar nós que somos ciclistas também, a gente que pedala, né, Jamil? A gente sabe a importância. Nós que, eu acho que valorizar isso, maravilhoso, acho ótimo. Isso aí é maravilhoso, precisa fazer. Não precisa criar uma secretaria para isso. Não precisa criar um departamento, uma diretoria para isso. Eu acho que a prefeitura poderia e deveria ser muito mais enxuta, para a gente poder, de alguma maneira, de alguma forma, ser mais efetivo. Porque a gente tem que ser mais efetivo. Sabe? Eu concordo com você. Falou muito, Jamildo, na eleição anterior, Geraldo Júlio falou muito da ciclovia. Tem muita ciclovia, tem. Mas podia ter avançado bem mais, né? Eu vejo dessa maneira, que não deixa de ser um meia-culpa, porque poderia ter feito mais, poderia ter avançado mais. Quando sugere isso é que não está bem, né? Também a oposição pode pegar esse mote e discutir por que é que não fez antes. Tudo aí é uma decisão política. Agora, tem que reconhecer que avançaram muito em relação ao pedestrianismo. O bairro do Recife, por exemplo, está muito mais fácil caminhar. Agora, as calçadas, por que não fez antes? Já tem alguns bairros que você consegue caminhar melhor, inclusive acompanhando aquele trajeto da própria ciclofaixa, né? Mas parou, eu não vi. Em alguns pontos está parado. Na Rua Amélia começou, mas ainda não terminou, por exemplo. Podia ter se avançado mais, e eu acho que é um bom ponto para a discussão. Eu acho também. Eu acho que é importante, eu acho que precisa ser discutido. Aliás, o transporte no Recife precisa ser discutido, precisa ser muito discutido. Avançou-se, não se avançou o suficiente, poderia se ter avançado muito mais, e eu só acho que, assim, eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente não, eles precisam mudar essa. Agora, o que eu louvo é a iniciativa de você propor, porque se ficar só na crítica pela crítica, acaba ficando uma coisa antipática e você não avança, né? Não faz as pessoas pensarem, poxa, de repente podia ser diferente. Eu louvo é isso. E o bom do debate político no ano da eleição é justamente isso, é que de repente ideias novas podem aparecer, inclusive pode até não dar certo, porque a pessoa, sim, mas você teve esse tempo todinho e não fez, por que está propondo agora? É uma faca de dois gumes, como se diria. Eu não sei você está com problema. A minha tela está apagando e eu não sei porquê. Será que foi algum hacker? Está programando aqui para alguns segundos apaga. Eu fico com medo que tudo foi embora. É perseguição, é comigo. A tecnologia persegue os velhinhos. Agora, deixa eu lhe dizer, deixa eu só dizer uma coisa. A gente já está perto de encerrar, porque o pessoal tá cobrando a gente para reduzir um pouquinho, que a gente está fazendo com quase 1 hora, reduzir um pouquinho para facilitar também. Perfeito. Tem problema, mas eu queria só antes, Jamildo, voltar ainda naquele assunto lá dos quiosques, porque a Ana Andrade estava falando naquele momento lá, e eu guardei para falar agora, que é uma coisa que é importante. A gente, lógico que aquilo ali
é uma coisa que está, Jamildo, abandonado. Aquilo ali é um negócio praticamente abandonado, totalmente abandonado. E principalmente algo que precisa, com toda certeza, ser feito, ser abordado, muito além do boneco de Lego, do robozinho que vai se levantar e vai sair andando, que toda vez, eu estou olhando a foto aqui agora, tá no seu blog mesmo, eu estou olhando a foto toda vez que ele vai levantar e vai sair andando. Mas, além de tudo isso aqui, tem que se falar na segurança naquele local. A segurança dessas áreas é muito importante e é algo a que não se dá. A gente não tem visto realmente muita importância ser dada a isso. Você sabe que eu estou morando na Zona Norte agora, mas eu estava morando lá até o final do ano passado. Eu estava morando lá na Zona Sul e um belo dia, a última vez que eu desci à noite e fui tomar uma água de coco lá, o que aconteceu do meu lado foi um assalto. Eu escapei na hora porque eu estava saindo já, atravessando a rua e tinha um casal sendo assaltado. Na maior, o pessoal chega, isso no quiosque. No quiosque. O pessoal estava encostado no quiosque, o casal. Eu peguei minha água de coco, vim atravessando a avenida de volta para casa. Quando eu vi quando o pessoal passou por mim, 2 moleques chegaram, foram lá assaltaram na maior tranquilidade. Depois eles fizeram, sabe o quê? Saíram correndo, não. Saíram caminhando. Tinha gente que estava fazendo Cooper que estava com mais pressa do que eles. Eles não estavam nem aí, nem preocupados com isso. Então, não tem hora que tem policiamento ali, tem hora que não tem. Não tem policiamento suficiente para toda aquela área. Você tem quiosques que ficam, boa parte esses quiosques está abandonado, certo? Está simplesmente abandonado ali. E aí você não tem guarda municipal naquele local em quantidade a partir de uma certa hora. Então, fica muito, muito, muito complicado. Quando você tem esses quiosques, eles podem ser coloridos, eles podem ser o que for. Eles têm que ser iluminados, e aquela área precisa ser melhor iluminada, toda aquela área precisa ser melhor iluminada, para poder, dali, sair e as pessoas poderem caminhar a qualquer hora da noite, poderem fazer exercício, poderem ficar sentadas. Sabe? Porque ali é o seguinte, você vai para fazer exercício, você vai, de boa. Agora, se você senta num banquinho para olhar para o mar, você acaba sendo assaltado. Se você ficar parado ali, você acaba sendo assaltado, se não tiver policiamento por perto. E normalmente não tem. Então, precisa ter muita atenção com isso, precisa ter muita atenção com segurança. A prefeitura precisa ter um plano de segurança para aquela área, porque é uma área turística, é uma área que atrai os turistas, que as pessoas vêm para cá. Quem vem para o Recife, o pessoal vem, vai para Porto de Galinhas, mas quem vem para o Recife vem para conhecer ali a Praia de Boa Viagem, principalmente. Então, fica ali naquela área da Praia de Boa Viagem. Então, precisa ter uma atenção maior em relação a isso, com a Guarda Municipal e também com a iluminação. Eu sei que tem muita gente que é contra, mas eu acho que quanto mais você ocupa aquele espaço, mais segurança você dá. Eu acho que ao invés dos quiosques, você poderia ter hoje já um plano, um projeto para ter restaurantes ali naquela área. Mesmo que fossem restaurantes pequenos, você não pode ocupar muito espaço, não pode fechar a vista, você não pode, tem que continuar bonito. Agora, você tem que ter espaços. Como tem, por exemplo, você tem em João Pessoa, você tem espaços que tem restaurantes, aquilo ali fica movimentado, então você não tem assaltos ali por conta disso. E tem que ter policiamento também. São coisas que precisam estar dentro desse projeto. Não adianta só dar uma pintura nos quiosques, deixar eles bonitinhos, sabe, coloridos, robozinho que vai levantar e vai sair andando, mas o Silvio está dizendo aqui que Maceió também tem os restaurantes lá e tem os restaurantes e fica movimentado e as pessoas circulam no local. E no momento que as pessoas circulam no local, você tem o bandido. Quando tem gente no local, o bandido fica com medo. Concordo com você, só queria acrescentar um ponto ou outro. Veja, há 11 anos que não tem nenhuma modificação, nenhuma remodelação, nenhuma modernização. Então isso aí já é grave e a gente podia estar cobrando isso há muito mais tempo. Bom, está sendo feito agora, então vou ver da melhor maneira que isso é feito. Agora, muito dessa deteriorização que aconteceu está relacionada com o próprio período da pandemia, porque ficaram abandonados, não podiam funcionar. E tudo que não tem uso acaba se estragando. Foi o que aconteceu enormemente nesse período. Então, ninguém podia dizer que ia fazer nada, até porque não podia trabalhar, estava tudo em lockdown. Então, isso pode ser invocado para explicar por que deteriorou tanto.
Em relação a um uso maior, a questão eu acho que é mais problemática, porque envolve toda a sociologia da cidade. A gente tem uma elite que não aceita que o povo desfrute da praia. Você, diferente de Maceió, do Rio Grande do Norte, ali, Natal, a Boa Viagem é um grande dormitório. Então, muitos dos seus donos de apartamento não querem que haja movimento. Isso aí é histórico. Ninguém vai mudar numa gestão de uma hora para outra. Então, em relação a isso, eu não vejo como resolver. Não vejo como resolver e vai, com certeza, continuar só os quiosques. Agora, em relação à segurança, realmente tem um monte de câmera, poderia funcionar melhor. As pessoas sentirem essa sensação de segurança mais de perto. Então, bola para frente, bom que está sendo discutido e não vai ficar por aí, outras polêmicas que vão aparecer, mas eu penso que não é tão fácil por conta disso, sabe, Igor? Jamildo, vamos encerrar? Vamos embora, porque essa câmera aqui fica apagando, eu já estou quase dando murro nesse celular. Mas estamos lhe vendo aqui de boa, viu? Tá tranquilo aqui a imagem pra gente. Alguma configuração aqui, eu vou mexer no celular para não apagar tão rápido a tela. Um abraço. Tá apagando a tela, não, tudo bem. Então você tem que mexer realmente aí na configuração. Se eu tirar, velho, mexer em celular, dá nisso. Agradecer aqui Flávio, Andresa, todo mundo participando aqui do programa também. Milson Gomes, também Andresa, eu já falei, o Will, Espínola, um grande abraço para todos. Isadora Bandeira também participando conosco. O Silvio, que estava falando de Maceió, é verdade, Silvio Ramos também aqui participando conosco. Um grande abraço para todos, muito obrigado a vocês pela audiência. Jamildo, até amanhã. Até amanhã, um abraço forte. Amanhã você almoça comigo, né, inclusive? Saiu. Muito bem, valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.